da Copa do Brasil, em Taguatinga, no Distrito Federal. O técnico Dair Helman mandou a campo praticamente força máxima, isso porque teve apenas Rodrigo Fernandes como novidade entre aqueles que começaram o jogo, no lugar de Sandri, que operou o nariz na última segunda-feira, a região maxilar também. E não foi fácil pro Peixe não. Agora o que me chamou a atenção foi o fato do Santos jogar em Taguatinga, lá na Boca do Jacaré, o Ceilândia ser o mandante e ter apenas torcida do Santos. É o poste fazendo xixi no cachorro. E agora o destaque da Macaca, a Ponte Preta, ele está lá no estádio Moisés Lucarelli. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Estamos aqui no Moisés Lucarelli porque está acontecendo uma apresentação do novo projeto de sócio-torcedor e que em breve será lançado para o torcedor da Ponte Preta. Macaca treina de olho no Lemense, próximo adversário pela Série A2 do Campeonato Paulista. O técnico Hélio dos Anjos deve colocar em campo um time alternativo, já pensando no duelo pela Copa do Brasil na próxima terça-feira contra o Fluminense do Piauí. A respeito do exame do meia Elvis, ele fez ontem a bateria de exames e os resultados devem ser divulgados hoje à tarde. Todos os detalhes para o torcedor ponte-pretano daqui a pouquinho, direto lá do estádio Moisés Lucarelli, com o nosso Antônio Lupi. Quem não teve dificuldades para passar a próxima fase da Copa do Brasil foi o Vascão da Gama, o destaque do Vasco com o Renan Moura. O Vasco goleou o Trem por 4-0 no Mané Garrincha e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Eric Marcos, Pedro Raul, Nenê e Jair de pênalti marcaram os gols da partida. O próximo adversário do Vasco sairá do confronto entre Tum Tum e ABC, que se enfrentam no estádio Rafael Seabra, dia 1º de março às 7 da noite. E tem jogo decisivo em Sorocaba, amanhã a partir das 3h30 da tarde, abertura da jornada esportiva aqui nos 99.1, às 4 a bola rola para Guarani Internacional de Limeira. Júlio Nascimento chegando com o destaque do Bugrão. Bom dia, Júlio. Tudo bem, né, Pio? Bom dia para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Pois é, o Guarani tem a partida de amanhã contra a Inter, jogo decisivo fora de casa, e o detalhe é que o técnico interino Moisés Moura vai mexer na equipe. Luciano Castanho e Jamerson serão as principais novidades. Alvarino deve ser mantido na lateral e o Guarani segue com jogadores entregues ao departamento médico. Daqui a pouco a gente explica duas situações, uma envolvendo o Lucas Marques, qual será o futuro do jogador depois de ter a transferência para o Remo cancelada. E também vamos explicar quais os times que podem ficar com Richard Rios, o jogador mais valorizado no mercado neste momento, Rafael Pio. Impressionante, né? Como o Richard Rios vem despertando aí interesses. E o Guarani fez bem na virada do ano e não liberar o jogador. Pode fazer dinheiro com o Richard Rios e dinheiro é o que o Bugre mais está precisando. Além de um pontinho no Campeonato Paulista para poder escapar definitivamente do rebaixamento. Quem vive um bom momento é o Tricolor. Difícil, mas ainda pensa até numa primeira colocação geral do Campeonato Paulista. O destaque do Tricolor com o Guilherme Pradella. Nas próximas semanas, o técnico Rogério Ceni pode ter novidades para reforçar o elenco dentro do Campeonato Paulista. Isso porque, nesta quinta-feira, 2 jogadores que se recuperam de lesão participaram de parte da atividade no gramado com o restante do elenco, o atacante Caio e o lateral direito Igor Vinícius. E o Verdão é quem é o líder geral do Campeonato Paulista nesse momento. Tem o São Bernardo ali coladinho, o São Paulo um pouco mais abaixo, 4 pontos de diferença, e o Palmeiras que deve ir com força máxima nesse final de semana para a rodada do Paulistão. Destaque do Verde com o Leonardo Dai. Sem conseguir entrar em um acordo com o Chelsea para o empréstimo de Andrei Santos, volante, até o fim do ano de 2023 e com a condição imposta pelo clube inglês de emprestá-lo apenas até o meio do ano, o Palmeiras não tem mais o interesse em contar com este jogador para esta temporada. Desta maneira, segue a busca do clube por um substituto para Danilo, que foi embora antes do Palmeiras começar a temporada de 2023. E agora o destaque dele, trazendo informações do futebol pelo Brasil, pelo mundo, Fábio Scheibe. Bom dia, Fabião.
Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Chego informando que a UEFA sorteou os duelos de oitavas de final da Liga Europa. Destaques para o Fenerbahçe da Turquia, do técnico Jorge Jesus, que vai encarar o Sevilha da Espanha, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli. Já a Roma do português José Mourinho encara o Real Sociedad da Espanha. E ainda teremos o tradicional Sporting de Portugal, que pega o Arsenal, atual líder da Premier League. Jogos de ida serão no dia 9 de março. E mais, clima tenso, hein, Pio? Após goleada de 6-0 sofrida para o Sport, torcida do Bahia segue na bronca e picha muros do CT do clube pedindo jogadores e não mais promessas. Desembarque no aeroporto de Salvador também teve protestos, cobranças, confusão e até bate-boca entre jogadores e torcida. E ainda, de olho no craque, Lionel Messi voltará ao News Old Boys da Argentina. Mas calma, por enquanto apenas por uma partida, viu, Pio? A Astro Argentina estará de volta ao clube que revelou para um jogo em homenagem ao colega e amigo Max Rodrigues, que já encerrou a carreira. Será no dia 16 de junho. E que coisa o Bahia, né? O maior investimento de toda a história do Bahia vem sendo feito atualmente e com os investimentos também vem a pressão ainda maior e é isso que está acontecendo. Destaco duas outras situações. Primeira, Corinthians trabalhou ontem no CT com muitos garotos, já visando o jogo contra o Santos, o clássico do final de semana, e nós vamos ouvir Yuri Alberto aqui no CBN Esportes daqui a pouquinho. E a seleção brasileira de basquete se complicou, hein, na luta por uma vaga à Copa do Mundo da modalidade. Ontem foi derrotada para a seleção de Porto Rico, 92-90, 2 pontinhos de diferença, e agora vai precisar vencer os Estados Unidos no próximo domingo para conquistar a vaga. Carlão de Freitas, muitas notícias nesta sexta-feira, literalmente sextou, Carlão, bom dia. Bom dia, Pio, bom dia, ouvinte CBN, graças a Deus, né, a semana aí tumultuada no bom sentido, né, em virtude do carnaval, mas hoje já estamos aí no clima de sextou e já na concentração para o fim de semana, decisivo para nós aqui, né, principalmente por causa do Guarani, que vai a Sorocaba enfrentar a Inter de Limeira e precisando aí desse um pontinho que é de suma importância para o Bugre ficar na Série A1 do Campeonato Paulista. E a Macaca, eu acho que hoje o torcedor ele está mais na expectativa com relação aos exames do Meia Elvis do que propriamente com o jogo, né, diante do Lemense, porque se perder o Elvis para as primeiras partidas da fase mata-mata de Série A2, fica muito complicado, hein? Ah, fica muito difícil. E que fase vive o Barcelona, hein, Carlão de Freitas? Tudo bem que deu azar de pegar um outro gigante do futebol europeu, mas o Barça nem na Liga Europa consegue passar. Muitos problemas administrativos, né? Desde daquela fumaça envolvendo o Neymar, o Sandro Russo, né? Que era o ex-presidente, casos de corrupção. O Barcelona nunca mais foi o mesmo. É um momento de uma reorganização, é um momento de uma limpeza do clube para que nas próximas temporadas o Barcelona seja o velho Barcelona, né? Mais que um clube, é o slogan do Barcelona. Mas ultimamente tem aí naufragado nas competições e convivido aí com notícias muito ruins extracampo. Olha, o que é essa imagem que Daniel França me alerta? Manchester. Aliás, o Júlio Nascimento está aí fazendo, exaltando o Manchester pela eliminação do Barcelona. Até canto hino, não tem conversa. Eu queria destacar, Rafael Pio, eu queria destacar, não vou falar nem da camisa, que é maravilhosa e tão gloriosa do Manchester, mas eu queria destacar a camisa realmente que Júlio Nascimento está vestindo. Que isso? Temos várias. Não, pra você que não tá entendendo nada, pra você que tá no FM, Júlio Nascimento acaba de mostrar 3 camisas do Manchester United. É o dono de Old Trafford. É o dono de Old Trafford. Que isso? Não, explique sobre essas camisas, Júlio Nascimento. E sobre a camisa que ele está vestindo também, exatamente. Que é sensacional. Que isso? É isso. Não, o Manchester, eu já tive vários embates com várias pessoas sobre o futebol internacional ter influenciado muito a minha geração. E eu me identifico muito com o Manchester United, tem o Manchester como um clube do coração, embora a polêmica que, enfim, é um time de outro país. Então,
Eu tenho algumas camisas aqui, eu peguei as que estavam mais perto, né? Essa aqui era a temporada 2018, a preta, eu gosto muito. Essa aqui foi a última boa temporada. Deixa eu até ver se dá pra mostrar. Nossa, essa é tradicional. Nossa, essa é linda, essa vermelha. A frase é o caminho da glória, aqui, ó. Nossa, Que linda, isso. linda. Essa aqui é aquela quadriculada de Wayne Rooney. Foi a boa última temporada, 2012-2013. E essa é uma das últimas, é Bruno Fernandes, uma douradinha. Uma das últimas aí. Então, o Manchester United faz parte da minha caminhada no futebol. E essa aqui é a modernidade, negócio de atualização. Boleirão. Cara, Tudo em alta, Rafael. ele deve estar com essa camisa, essas calças jeans mais colada, sabe, que vai até a canela. O tênis branco sem meia, Tênis lógico. branco sem meia, só que aquele tênis com o cano mais alto, Isso, sabe? Assim? não, é um autêntico estilo, vocalista de sorriso maroto, de menos é mais, de propósito. Isso Cara, aí sensacional. Júlio Nascimento ele faz estilo, ele não usa estilo, ele não segue estilo, ele faz estilo. Júlio Nascimento. Sensacional. Eu vou falar A um negócio camisa pra dele você. hoje é clima de sextou. Clima de sextou. E só pra gente terminar esse giro, o que é o futebol moderno, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente, mas diretoria do Lemense liberando mais ingressos para a torcida da Ponte do que para a própria torcida lá de Leme. Ontem o Ceilândia, só pode ter um torcedor no estádio? Não, então põe o do Santos, a gente não precisa ter torcida aqui não, a gente é o mandante, mas a gente quer dinheiro, quer dizer, o que manda hoje é a grana, Carlão. O próprio trem, né, que mandou o jogo. A Portuguesa mandou o jogo contra o Corinthians lá em Brasília e ganhou mais de 2 milhões. Financeiramente, para esses clubes é algo compensador, mas pro futebol raiz é triste, né? Tá louco, é muito né? triste, né? Coisas do futebol. Do futebol. Mande sua mensagem no Sextou aqui pro CBN Esportes, 19991869070 é o nosso WhatsApp, ou então lá no chat no youtube.com/CBN Campinas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Fevereiro é o mês de uma das cidades mais importantes da região metropolitana. E a CBN Campinas visita Paulínia para celebrar os 59 anos de uma cidade forte, que se tornou referência econômica no estado. Mas qual a história ao longo destes anos? Quais os feitos econômicos, os avanços tecnológicos e os principais desafios de hoje e de amanhã? Para debater estes e outros temas, o News Truck CBN marca presença no aniversário de Paulínia ao vivo no Estúdio CBN e no Arena, em frente à Prefeitura, na terça, dia 28. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução.
O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Trânsito. 11h22, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa, Carlão. Rafa, vamos começar falando ali da Avenida Norte e Sul, que tem lentidão no sentido Guarani, na saída da Avenida Orozimbo Maia, por conta de obras que estão sendo realizadas no local. No sentido oposto, sentido Taquaral, o motorista segue tranquilo. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido rodovia Dom Pedro. No sentido centro, o motorista vai fazendo um bom caminho. Agora, só um alerta para o ouvinte, Rafa, motorista que vai encontrar trânsito carregado ali na ligação entre Itatiba e Jundiaí, na Avenida Prefeito Roberto Arantes Lanhoso, desde a Avenida Marechal Castelo Branco, por conta de um acidente grave que acabou de acontecer ali, envolvendo um caminhão e carros de passeio, fica bem na saída de Itatiba para Jundiaí. Então, o motorista que puder evitar passar por lá, fará um bom negócio. Rafa? Fica aí o alerta da Thaís Azevedo para você que está na região redobrar a atenção. Final de semana de plantão ou de folga, Thaís Azevedo? De plantão, Rafa. Então, até o fim de semana. Até o fim de semana. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 11h24, eu quero até colocar os companheiros na discussão aqui hoje dentro do Hora do Vôlei, porque é o seguinte, o Lopes foi julgado pelo STJD pelo tapa que ele deu no Paulão, o central da equipe do Minas, recentemente no clássico entre Cruzeiro e Minas. Gente, e aquilo a gente chama de tapa porque foi com a mão aberta, mas assim, a força que ele colocou no movimento, aquilo é um soco, aquilo é uma clara agressão. E ontem ele foi julgado, ele poderia pegar 12 jogos de punição e pegou 3 apenas. Isso porque o STJD e Confederação Brasileira de Voleibol e todo mundo, mas o STJD colocou como ato hostil. Cara, ato hostil, uma agressão daquela e outra, Carlão. E aí eu tava lendo hoje, até mandando um grande abraço pro nosso amigo, o Daniel Bortoleto, do Web Vôlei, sempre nosso parceiro aqui também na CBN Campinas. Ele coloca o seguinte, ele lembra que recentemente o Darlan do SESI, ele foi julgado também pelo STJD porque ele xingou o juiz. E ele pegou 4 jogos por xingar o juiz. Isso seria um ato hostil. Isso é um ato hostil. Ele xingou o juiz. Aí o Lopes pega 3 jogos depois de ter agredido o Paulo. Cara, é um negócio impressionante. E ontem nós acompanhamos, né, Pio, através das redes sociais, o William, um dos líderes do Minas, multicampeão, ele postou no Twitter dele, né, a foto do pescoço, né, do Paulo, Paulo cheio de marca, vergão, né? Aí ele colocou, como que ele recriminou o ato hostil, né? Isso. Você pode, ele disse assim, você pode até criticar a punição, tal, mas qualificar como ato hostil a agressão do Lopes, ele ficou indignado. Cara, é um negócio impressionante. Vocês viram, Júlio e Fábio, a imagem, né? Sim, e tem, assim, até, né, Fábio, uma coisa que chama atenção é que quando o STJD desclassificou a primeira denúncia de agressão para ato de hostilidade, a alegação foi que ele não tinha recebido ainda nenhum cartão amarelo, como se isso legitimasse ele a fazer o que ele quisesse. Então, assim, ele pode fazer o que ele quiser. Como ele não tomou nenhum cartão amarelo, a punição dele vai ser mais branda. Então não faz sentido, Pio, porque o que tem que ser julgado, no meu entendimento, e aí... É o ato.
nós não somos especialistas, mas é uma interpretação do que está acontecendo, é o ato, né, que está sendo julgado, não a carreira do Lopes, que de fato não é uma carreira de agressividade, né, Fábio? Exatamente, Júlio. E o gozado é que o vôlei não é um esporte tão violento assim, né? Desde que eu me conheço por gente, eu vejo o vôlei somente aquelas agressões verbais que tinham entre brasileiras e cubanas, né, Pio? Na rede. Mas o gozado é isso e poderia ter sido uma suspensão maior realmente, porque foi totalmente fora do comum, né? Até se levantou, em cima do que o Júlio disse, a seguinte tese, né? Você diminuir a pena do Lopes pelo fato dele nunca ter sido julgado anteriormente pelo STJD, então ele não tem precedente. Esse era o questionamento do William. Isso, ele nunca foi julgado, ele nunca recebeu, como disse o Júlio, também nunca recebeu cartão amarelo e tal, é um cara que não tem histórico de nada. Então, ok, cair ali de 12 pra, sei lá, 8, 7, 6, não sei, não tô aqui pra julgar quantos jogos. Mas ato hostil, e aí pega 3, sendo que o Darlan, por exemplo, que xingou o juiz, pegou 4, pegou 4, o próprio Anderson, técnico do SESI, que pode pegar 4 também, quer dizer, cara, é um negócio muito absurdo. De qualquer forma, não sei se isso não vai ser revisto não, porque no mundo do voleibol pegou muito mal. 11h28, vamos falar do Santos, o Peixe que ontem venceu e está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. As informações do Santos com o Bruno Faria. O Santos venceu o Ceilândia por 1-0 na estreia da Copa do Brasil, em Taguatinga, no Distrito Federal. O técnico Dair Helman mandou a campo praticamente força máxima, isso porque teve apenas Rodrigo Fernandes como novidade entre aqueles que começaram o jogo, no lugar de Sandri, que operou o nariz na última segunda-feira, a região maxilar também. O resultado, porém, não foi tão simples de ser construído, mesmo sabendo que o empate garantiria o clube já na segunda fase. Isso também por conta do regulamento da CBF, que permite o melhor ranqueado no seu site jogar pelo resultado igual. O Dair Helman destacou as dificuldades do confronto, mas também elogiou o desempenho da sua equipe. O volume que a gente criou até os 30, 35 do primeiro tempo, nós já merecíamos estar vencendo a partida, né? A gente não foi efetivo igual ao último jogo, mas a gente criou volume, oportunidades, intensidade, foi dominante da partida, ganhou todas as ações de primeira, segunda bola, jogou dentro do campo do adversário e o gol não saiu. Se o gol sai com 8 minutos, que a gente já merecia estar vencendo a partida, com certeza o jogo se daria de uma outra forma. O campo, todos viram aqui, que deixa o jogo muito mais lento, por isso que a gente buscou essas variações táticas e esses movimentos. Segundo tempo, o jogo foi mais truncado, né? Os dois times acho que cansaram um pouco, mas a gente com o domínio da partida, não dando chance ao adversário, e acabou fazendo o gol de bola parada, porque a gente vem trabalhando muito isso, e hoje foi ao nosso favor, isso também decide jogos. O triunfo em Brasília foi importante para quebrar um incômodo jejum. Na atual temporada, o time ainda não tinha vencido como visitante, mas um tabu que o técnico Dair Helman quebra depois que ele chegou ao clube praiano. O Peixe, que agora vai aguardar o vencedor de Iguatu, do Ceará, e América do Rio Grande do Norte para saber quem será o adversário da segunda fase da Copa do Brasil. O duelo será na Vila Belmiro, ainda sem data definida, podendo ser no dia 8 ou 15 de março. A CBF ainda vai definir a data. No próximo domingo, o time volta a campo para enfrentar o Corinthians e tentar, quem sabe, chegar a uma vaga no mata-mata do estadual. O duelo será realizado às 4 horas da tarde no Estádio Urbano Caldeira. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno Faria. Só pra gente arrematar, fez a obrigação o Santos, né, cara? Fez a obrigação, concordo em partes com o que disse o técnico Dair Helman, acompanhar a partida. Os primeiros minutos do Santos foram intensos, com várias jogadas, poderia ter definido o jogo neste período, mas depois, mesmo com posse de bola, mesmo com domínio, teve algumas dificuldades. Aliás, algumas não. Nossa, muitas, várias. Repórter CBN, a gente já volta com as participações pelo WhatsApp. Repórter CBN. Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai reconstruir a presença no Brasil no cenário internacional.
Em discurso no G20, ele fez críticas indiretas à gestão anterior e disse que o presidente Lula herdou um cenário diplomático no qual o país ficou isolado e ausente de negociações. Haddad destacou as questões climáticas, o combate à desigualdade e à pobreza e a cobrança por investimentos e recursos das nações mais desenvolvidas. O Brasil vai assumir a presidência do grupo em 2024. A Caixa Econômica Federal encerrou definitivamente a oferta de crédito consignado para beneficiários do Bolsa Família. O banco informou que os empréstimos foram suspensos com base em estudos técnicos. As operações estavam bloqueadas desde o mês passado. Na ocasião, o governo anunciou um pente fino no cadastro único. A linha de crédito havia sido aberta no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em ano eleitoral para beneficiários do antigo Auxílio Brasil. O STF manteve o entendimento de que a lei que permitia o uso do amianto crisotila é inconstitucional. Com a decisão, a extração e a comercialização do minério estão proibidas novamente. O Supremo rejeitou os argumentos apresentados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e do Instituto Brasileiro do Crisotila. O Índice Nacional de Custo da Construção desacelerou entre janeiro e fevereiro. A taxa caiu de 0,32% para 0,21%. Apesar do recuo no período, apenas Belo Horizonte está entre as 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas e apresentou queda. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Para simplificar seu momento, supermercado. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira! Óleo de soja lisa 900ml 6,89. Cerveja Teresópolis lata 350ml só 2,99. Linguiça Toscana Aurora só 17,98 kg. Bacalhau Zarbo 49,98 kg. Ofertas válidas de 24 a 27 de fevereiro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. 11h35, recentemente nós recebemos de um ouvinte uma mensagem sobre multa rescisória, né? Como que se chegava a esses valores. E o doutor João Felipe Artioli explica pra gente hoje, no quadro Direito Desportivo, exatamente esse tema. Como valorar um atleta de futebol? Como chegar a esse valor? Como que se chega ao valor de uma multa rescisória? Que é algo que chama muita atenção, mas que pouca gente sabe. Bom dia, doutor. Bom dia, Pio e ouvintes do CBN Esportes. O meia-atacante Matheus França renovou seu vínculo com o Flamengo. Além de um significativo aumento salarial, a nova multa para a transferência internacional seria de 200 milhões de euros, pouco mais de R$1 bilhão. Mensurar o valor de um jogador de futebol é possível, mas existe um contexto complexo que cria desafios para avaliação e impõe um alto risco de investimento. Enquanto o Brasil detém a matéria-prima, a Europa detém o capital para investir. Se os clubes brasileiros possuem vantagem competitiva na formação de novos jogadores, não possuem com a marca e presença global, como os clubes europeus.
Via de regra, o clube brasileiro vende precocemente seus jogadores, normalmente por valor inferior ao que poderia vender, porque não possui capacidade financeira e de gestão, e porque o valor será revertido para saldar dívidas de curto prazo. Isso faz com que o clube perca a capacidade de investimento e de competitividade, já que não irá melhorar a sua saúde financeira e não terá condições de repor o jogador negociado por outro de mesmo nível técnico. Por outro lado, a Lei Pelé estabelece as diretrizes para o valor da multa contratual, que é denominada de cláusula indenizatória desportiva. O valor será de até 2.000 vezes a média salarial para transferência nacional e sem qualquer limitação para transferência internacional. Neste caso, apesar de não haver limitação, o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas, a CBF, estabelece que o valor deverá ser quantificado no momento da celebração do contrato, porque o valor da multa poderá ser questionado na FIFA, baseado em seu regulamento e no Código Civil das Obrigações suíço. No mercado atual, é praticamente impossível que alguém pague o equivalente a R$1 bilhão por um jogador. E é claro que o Flamengo e o atleta sabem disso. Esse valor serve para blindar a relação contratual e garantir poder de negociação. E isso só é possível se o clube possuir capacidade financeira e de gestão. Um ótimo final de semana a todos! Obrigado, Dr. João Felipe Artioli. São números fora de qualquer realidade, né, Carlão? Cara, que isso, o mundo do futebol ele é complicado, ele é Nossa. difícil para você chegar. Mas a partir do momento que você chega... Pelo amor. Chega a ser, eu Sim, falo está chega feito. é atingir um clube grande, ser um treinador de ponta, um jogador de ponta. Cara, é sensacional, né? A independência financeira, ela vem rapidinho. Nossa. Participações aqui no WhatsApp da CBN Campinas. O nosso amigo Edu, taxista lá do Guarani. Bom dia, Carlão. Grande Bom dia, Edu. Pio. Trânsito bom pela Avenida Monte Castelo, sentido Brinco de Ouro, abraços. Aí eu acho que é de você que ele está falando. Ele falou assim, Quer ver? o cajado futebol. O Du é o rei do Parque Prado. Ô, Júlio Nascimento, você sabe que Cajá, Fumagalli, Roger, são tudo família Freitas, viu? Ricardo Conceição. Ricardo Conceição, Eu é sei. tudo família Freitas. Eu sei. Eu e o Carlão, a gente tem uma preferência em comum no futebol, que é o camisa 8, né? O camisa 8 e o camisa 10 clássico, a gente gosta muito. Então a gente compartilha desse jogador, às vezes mais lento, né, Carlão? Mas que dá um passe diferente. Até curiosidade, eu tava vendo nesse exato momento que o Lucas Lima ontem chegou a 58 assistências. Cara, ele só está atrás do Robinho com 66 e do Neymar com 61 assistências. Então, mais uma vez, o Lucas Lima dando assistências e retomando aquele Lucas Lima que a gente conhece da época do Santos. Né? E que é gostoso, porque bola ele sabe, quando ele quer ele joga. Bonito. É aquele cara assim, ontem, né, que surgiu um debate sobre Rony, Renato Augusto. Cara, eu acho o Rony para o Palmeiras sensacional, ótimo jogador, faz gol, importante pro Abel Ferreira. Mas, por exemplo, tá o Renato Augusto e o Rony, para quem você paga o ingresso? Renato. Pelo amor de Deus. Não Deus. tem nem dúvida. O Carlos mandou aqui, ó, final de semana com as 3 equipes gigantes do planeta futebolístico: Ferroviária, Porto de Portugal e Ponte Preta. Olha. Ele deve ser de Araraquara, deve morar em Campinas, ser 3 Ponte equipes Pretano, tradicionais. né? Carlão de Freitas. Tradicionais. Aliás, cara, tudo bem que envolve aí o nosso Guarani, mas pô, a Ferroviária e Portuguesa voltando pra A2, poxa, duas não tradições, dá. né? Não dá. O Cris Salvioni lembra do Adrianinho, que também faz parte da família Freitas. Esse é o carro-chefe. Esse aí eu vou falar pra você. Esse é o primogênito. Esse aqui é quase de sangue. Cara, eu vou contar um caos. Conte. Uma vez eu estava lá na Rede Século XXI, né? E a gente tinha um programa, o Roger foi o convidado. E aí tinha... lembra daquela fumaça do Roger que ele bateu no Bandeirinha, 2007? Sim. Né? E claro, com toda a razão, as críticas foram muito fortes em cima do Roger. E o João Carlos de Freitas, ele foi por um caminho que ele defendeu o Roger. Cara, e a mãe do Roger, Dona Rose Rodrigues, tal, poxa, agradecendo, tal. Aí na coxia, fazendo uma resenha com o Roger falou assim: Carlão do céu, o seu pai queria me defender em momentos que eu não tinha nenhuma defesa. Eu falei, pô, Roger, se você está falando isso... Aí eu contei pro meu pai morreu de dar risada. Teve uma mensagem aqui, que agora eu perdi a mensagem, mas dizia que as camisas que
foram mostradas por Júlio Nascimento, só tem quem estudou em Harvard, Coisa estava linda. dizendo aqui. Parabéns, Perdi aqui a mensagem. E aí a Divina Bertalha, olha que legal, ela é lá de Americana, até diante das camisas que o Júlio mostrou, ela mandou a seguinte mensagem aqui, ó. Oi, amigos da CBN. Olhem, o Chico Sardelli, que é o atual prefeito da cidade de Americana, né? E ele é ex-presidente do Rio Branco de Americana também. Os áureos do Rio Branco. Áureos do Rio Branco. Ela escreve aqui, ó, certamente ele possui uma das maiores coleções de camisas de time de futebol do mundo inteiro. Organizei uma exposição de coleções há alguns anos e as lindas camisas dele fizeram o maior sucesso. Ô, Divina, vamos combinar qualquer dia pra gente fazer uma matéria eu com o adoro esse Chico. tipo de coleção, mas eu evito comparecer. Sabe por quê, Pio? Vem aquela inveja, sabe? Nossa, Cara, é demais, né? É vem. sensacional. Não, é coisa impressionante. Ô, Pio, oi? A pessoa que eu conheço pessoalmente, com o maior número de camisas, são 126 camisas. O Rica é um amigo meu. E recentemente tem um youtuber, né, famoso aí, que é o Casemiro. Sim. E ele tava mostrando a coleção dele só de camisas do Vasco da Gama. Ele beira 500 camisas. Só do Vasco? Só de Vasco da Gama, fora as outras. Então, tem gente que é realmente apaixonada por esse aspecto de colecionar. O Fábio, você tem algumas também, não tem, Fabião? Eu tenho algumas, sim. Gosto principalmente de times argentinos, viu, Pio? Que maravilha, que coisa boa. Bom dia, Rony, o melhor do mundo. Quem tá dizendo aqui... Peraí que sumiu aqui, ó. Bom dia, Rony, o melhor do mundo. Forte abraço. É o Derivaldo Souza quem tá mandando aqui também a mensagem pra gente. São muitas chegando aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Vamos lá pro estádio Moisés Lucarelli. Antônio Lupe está lá no Majestoso. E aí, Lupe, já apresentada a nova forma do sócio-torcedor aí pra Macaca? Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Estamos aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ao meu lado, quem já está acompanhando pelo YouTube, eu estou com o André Procópio, que é um dos responsáveis pelo marketing da Ponte Preta, que fez esse... Hoje não foi o lançamento, foi uma apresentação desse novo projeto de sócio-torcedor para membros da imprensa. E em breve ele vai ser lançado ao torcedor. O André Procópio está aqui ao meu lado. André, obrigado pela sua participação conosco. Obrigado você, Lupe, por ter vindo aqui. Opa, obrigado vocês por atender e entender essa forma de apresentar a imprensa para que não gere dúvidas quando a gente for passar para o torcedor da Ponte. Mas pelo que a gente viu, é um projeto muito inovador e que a Ponte vai, além de, claro, o objetivo é aumentar o seu sócio torcedor, conhecer melhor o seu torcedor, né? Acho que esse é o principal diferencial desse projeto. Bom dia. Isso, Lupe. Bom dia. Obrigado por ter vindo novamente. Obrigado por receber a Ponte aqui no programa. Cara, é bem inovador e é justamente por isso que eu queria trazer os membros da imprensa aqui, inclusive vocês, porque são coisas novas e de tecnologia bem detalhada, que é bom a gente ter bem apresentado para vocês na hora que vocês forem tratar com o torcedor na ponta, né? É óbvio que a maioria das nossas comunicações que a gente faz para o torcedor tem vocês ali no meio como intermediários, então é super importante que vocês participem disso, conheçam o modelo de sócio-torcedor e também de gestão da nossa base de fãs, né, que é o que a gente apresentou aqui para todo mundo hoje. E espero que vocês tenham entendido legal, que passem bem a mensagem e que bom que gostaram, né? Muita gente elogiou, né? Todo mundo que estava aqui elogiou. A gente trabalhou bastante, quase um ano nesse projeto, e eu fico muito feliz de estar chegando aí nos finalmente de quase lançamento, né? Até não falei a data para vocês aqui, que eu ainda não tenho certeza, mas provavelmente na semana que vem a gente já deve combinar aí uma data de lançamento, porque é um projeto ousado e que a gente tem muita fé nele. E, como eu te expliquei aqui também, Lupe, em dois braços, né? No braço de relacionamento com o torcedor, que é conhecer melhor o nosso sócio-torcedor, conhecer melhor o nosso torcedor que não é sócio, entender o porquê que ele não o quanto que ele compra de ingresso, se vale a pena ele ser sócio-torcedor, continuar comprando ingresso, o quanto que ele consome na loja. Vão ter todos esses dados aqui pertencendo à Ponte Preta e não aos terceiros, né? Não aos parceiros que a gente tem aqui, que são muito importantes. Mas a base de fãs é nossa, né? A base de torcedores é nossa. E também tem o braço comercial disso, o quanto é importante a gente ter essa base de fãs bem controlada pelo clube para oferecer isso em nossas parcerias comerciais.
Pio e ouvintes da CBN, nós que estivemos aqui, é claro que o André está aqui com a gente, não é porque ele está aqui que a gente tem que elogiar, mas é algo diferente do que tudo que já foi apresentado nos últimos projetos de sócio. Até aproveitando a presença do André aqui, essa questão do sócio ela foi muito perguntada quando a gestão do Eberlin ela assumiu. Quando, não só o Eberlin, né, a chapa vencedora era uma das ideias dessa reformulação. E quando ele assumiu, foi falado que existia um contrato com uma outra empresa. Só para ficar claro que esse contrato com a antiga empresa que fazia o projeto do sócio foi tudo acertado para que não tenha problema futuro, né? Isso, foi tudo acertado, Lupe. Na verdade, é até importante a gente frisar nisso, porque foi muito importante a conversa que a gente teve com a Futebol Card, foi justamente o que demorou mais aqui para a gente terminar o nosso lançamento do projeto inteiro. E a Futebol Card, que é essa empresa, né, que é essa terceirizada, que é uma empresa enorme, que atende, né, muitos outros clubes aí do mercado, clubes importantes, de bastante torcida, eles sempre quiseram estar ao lado da Ponte Preta, sempre estiveram com a porta aberta e querendo conversar. E isso foi muito importante porque era um contrato que a gente aqui, quando entrou, tinha alguns pontos em que gostaria que houvesse melhora para bem do clube, né? E a gente conseguiu colocar tudo isso em pauta, com muita conversa, muita negociação, claro, porque quando um contrato é bom para um lado, é óbvio que a empresa vai ter algum cuidado para não sair perdendo, mas a gente conseguiu, sentou na mesa várias vezes, eu estou indo inclusive agora, depois do almoço, lá para São Paulo também para conversar com eles, a relação é muito boa, e isso foi resolvido, ficou para trás, entre aspas, né? Vamos resolver o contrato de uma maneira diferente e selamos esse acordo e vamos continuar com a Futebol Card, que era a intenção nossa, era a intenção da Futebol Card, e que bom que a gente chegou num denominador comum bom para todo mundo. Para o torcedor da Ponte, então, provavelmente, é claro que ainda não tem uma data, mas semana que vem tudo isso que foi apresentado deve ser lançado também ao torcedor. Isso, eu ainda não tenho uma data, estamos trabalhando com isso, tem algumas coisas internas que a gente ainda precisa fazer, principalmente treinamento, alguns últimos testes aí, como você viu, a parte digital é muito detalhada, então a gente precisa testar isso bonitinho, e precisa apresentar pronto, né? A gente vai lançar aí de um jeito que ainda vai ter algumas arestas para acertar, vai dar algum problema. Então a gente quer deixar tudo tinindo, tudo 100% para a hora do lançamento, e aí eu vou informar vocês, claro, da imprensa, a data do lançamento, e a gente vai entrar em contato com o nosso torcedor também. Mais do que ter sócios, Pio e ouvintes da CBN, a Ponte Preta vai conhecer melhor o seu torcedor para atrair investimento, patrocinadores e também, é claro, para que o torcedor tenha aí os benefícios de todos os planos que serão divulgados em breve. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Lupe, ao André. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidamente pro André, e agradecendo também pela presença, André. Hoje vocês têm um número exato de quantos sócios são adimplentes, e se com essa reformulação no projeto, no programa, existe um número de quanto vocês gostariam de crescer com o sócio-torcedor? A gente tem esse número, tanto dos sócios que a gente tem cadastrados na nossa base que não são adimplentes, né? Na verdade, a gente tem uma base de fãs, a gente costuma dizer, não só uma base de sócios, porque a gente também tem essa base de quem compra ingresso e tudo mais. A gente tem uma base interessante. Eu não vou falar em número aqui, eu não me sinto tão confortável assim em falar de números. E até também informei o Lupe, a intenção nossa é um recadastramento total para que a gente tenha essa base ainda mais qualificada, inclusive de quem é sócio ativo, né? Então, quando a gente for lançar, a gente vai explicar direitinho também, já expliquei aqui para o Lupe, mas a gente vai fazer o recadastramento total, inclusive dos ativos. E aí sim a gente espera atingir os números que também falei aqui. Vamos falar, eu espero atingir pelo menos até o primeiro mata-mata aí mais de 5 mil sócios e mais para frente chegar, quem sabe, até o final do ano em 10 mil sócios. A gente vê outros clubes, não vou falar menores que a Ponte, mas que não tem tanta projeção, com mais sócios, bem mais sócios do que isso, né? A gente vê clube de Série A de médio porte, como Coritiba, chegando a 40 mil sócios, Ceará com 40 mil sócios, Fortaleza com o mesmo número ou até mais. Então, a gente sente que a gente tem um potencial muito grande aqui e não é culpa do torcedor ponte-pretano que a gente tinha uma base de sócios pequena, né? O clube também não estava preparado para receber mais sócios do que isso. Hoje a gente está completamente preparado, não só para receber os sócios que são ativos, mas também de buscar, pegar na mão do cara que não é ativo e falar, vem cá, vem ser sócio porque é bom. E também, uma outra coisa que é importante, que a gente está falando do sócio-torcedor, né? Mas a gente conhecendo o nosso torcedor, a gente vai saber se vale a pena para o cara ser sócio ou não,
E também, às vezes, para o clube, não é a única forma de receita o cara ser sócio torcedor. Então, se para ele não vale a pena, se para ele é melhor comprar ingresso, legal, eu tenho que ganhar dinheiro na hora que ele compra ingresso. Se para ele mora fora, não quer ser sócio, não compra ingresso, mas ele tem que consumir o clube de alguma forma, que ele consuma os parceiros comerciais do clube, que ele consuma a loja do clube. Então, a gente conhecendo esse torcedor, a gente vai poder utilizar essa nossa base de dados para ter resultado, seja esse torcedor quem for, onde ele estiver, tenha ele a intenção de ser sócio torcedor ou não. André, obrigado por participar aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com o Antônio Lupi lá no Moisés Lucarelli para ele trazer informações aí também sobre o time. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem o Guarani e informações da Macaca. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. 11h54, voltando lá para o Moisés Lucarelli, só para a gente arrematar o noticiário da Ponte, com informações do time que amanhã entra em campo, Lupe. Entra em campo amanhã, 11 horas da manhã, hein? Atenção para o horário, esse jogo que sofreu uma pequena alteração no seu horário, estava marcado inicialmente para 5, passou para as 11 horas, né, a pedido aí dos responsáveis pela segurança, até porque estava marcado o jogo do Guarani para a cidade de Limeira, agora vai acontecer em Sorocaba, enfim. 11 horas da manhã, estádio Bruno Lazzarini, lá na cidade de Leme, e a Ponte Preta provavelmente com um time bem alternativo. Pio, ouvintes da CBN, Carlão, com muitas mudanças, acredito que um time bem parecido com aquele que entrou em campo contra o Linense. E a Ponte acabou vencendo por 2-0. E é claro que tem uma explicação. A Copa do Brasil, a Ponte enfrenta o Fluminense do Piauí na terça-feira, às 9 horas da noite, fora de casa, ou seja, tem uma viagem, tem o desgaste da viagem, tem esse jogo contra o Lenense. É importante destacar que a Ponte tem aí uma gordura na liderança da competição, quer terminar em primeiro para ter as vantagens nos mata-matas, mas tudo indica que Matheus, que saiu com desgaste muscular, não é lesão, vai ser poupado. Inclusive o Fábio Sanches, que foi elogiado pelo Hélio, pode sim ficar fora. Então eu ainda não arrisco peças, mas eu arrisco um time... lá contra o Linense eu falei que ia ser um time AB. Contra o Linense eu acredito que vai ser o time B da Ponte Preta, viu, Pio? E você acompanha aqui na CBN Campinas a partir das 5 para as 11 essa partida com toda a equipe da CBN Campinas. À tarde tem o Guarani em campo, abertura da jornada às 3h30, às 4h, a bola rola, o Bugre enfrentando a equipe da Internacional de Limeira, lá em Sorocaba, Júlio Nascimento. Pois é, Pio, e até para que o torcedor entenda, né, qual que é a matemática que o Guarani tem que fazer nesse momento, não é muito complexa não. O Guarani precisa da vitória justamente para chegar aos 13 pontos, e aí precisa torcer para que um dos times que estão abaixo do Guarani em termos de pontuação perca. Pode ser o Ituano, que tem 9 pontos, São Bento, que tem 9 pontos, a Inter de Limeira tem 10, é o adversário do Guarani, ou a Ferroviária, que tem 8 pontos. No caso, a Portuguesa é a última colocada, existe uma diferença já de 4 pontos, então o Guarani vencendo já garantiria que a Portuguesa não alcançaria o time na última rodada.
os adversários. O Ituano terá pela frente o Bragantino no Nabi Abichedi, a Ferroviária pega o Palmeiras no Allianz Parque e o São Bento joga contra a Portuguesa. Então é um clima de decisão desenhado para esse jogo em Sorocaba. O Guarani terá o Moisés Moura no banco de reservas e existe a expectativa de mudanças na equipe titular. Jamerson e Luciano Castan estão de volta depois de cumprirem suspensão contra a Ferroviária. A tendência é que o Alvarino permaneça como lateral na vaga do Diogo Matheus, que não está bem em 2023, e as últimas avaliações do departamento médico sem atualizações sobre Kozlinski e Derek. Então esses dois jogadores também devem permanecer como desfalques. Deve ser um time parecido em termos de escalação com o jogo da Ferroviária, mas com a adição do Jamerson e também do Castan no sistema defensivo para conseguir esse resultado positivo. E só falei na abertura sobre o Richard Rios, que é o jogador mais valorizado neste momento. O Guarani recusou uma proposta de aproximadamente 5,5 milhões pelo Richard Rios do Inter. O Inter diz que vai aumentar pelo menos em 2 milhões essa proposta pelo Richard Rios, que também interessa ao Bragantino, ao Corinthians e vem sendo monitorado pelo time do Santos. Pio. Bom, Carlão de Freitas, o final de semana que a gente espera, a Ponte distanciando um pouco mais na liderança e o Guarani garantindo essa permanência para acabar esse assunto. Carlão. A matemática ajuda, os duelos dos rivais ajudam também, então tudo leva a crer que o Guarani deverá permanecer, né? Precisa, né? A gente fazia as contas hoje lá na redação. Cara, o time pra cair, ele tem que ser muito incompetente. Senhora, não é possível que a incompetência ela chegou no Guarani e estacionou. Não, pelo amor de Deus. Fábio Scheibe, teremos confrontos também tradicionais nas oitavas da Liga Europa, hein, Fabião? Exatamente, Pio. O Sporting de Portugal vai encarar o Arsenal da Inglaterra, atual líder da Premier League, né? E vai ter clássico também no banco de reservas, viu? O Fenerbahçe da Turquia, de Jorge Jesus, vai encarar o Sevilha de Jorge Sampaoli. Além disso, o União Berlim vai pegar o Union da Bélgica, a Juventus, o Freiburg, o Bayer Leverkusen vai encarar o Ferencváros da Hungria, o United do Júlio Nascimento vai pegar o Betis, a Roma, a Real Sociedad, além de Shakhtar Donetsk e Feyenoord da Holanda. Esses são os duelos que começam no dia 9 de março, duelos de oitavas de final, viu, Pio? Confrontos interessantes. Pio, oi? A gente está apertado com o horário, tem só mais uma rápida informação aqui da Ponte? Opa, fica como seu destaque final, Lupe. Tá, meu destaque final, para quem quer acompanhar o jogo em Leme e ainda não comprou o ingresso, a Ponte vai divulgar daqui a pouco nas suas redes sociais, mas haverá venda nesta sexta-feira aqui no estádio, né? Não sei se na bilheteria ou ainda na sala do TC10. R$20 o preço único, não vai ter meia. Então, em breve, a gente vai atualizando também nas redes sociais da CBN, também da Ponte Preta, a partir de que horas esses ingressos serão vendidos aqui em Campinas. R$20, lembrando o preço único. Valeu, Lupe, até o Arena. Valeu, Pio. A última do Bugrão, Júlio Nascimento. Lucas Marques, que teve a negociação cancelada com o Remo, voltou ao Guarani, está tratando uma pequena lesão muscular, deve ficar à disposição, terá o futuro debatido após o Campeonato Paulista. Meu Deus do céu. Cara, essa é uma das coisas... de quem não foi. Não, né? é o tipo de coisa que eu vou falar pra você. Valeu, Julião. Valeu, Pio. Fábio Scheibe, à tarde você volta no Arena. Um grande abraço, Rafael Pio. Valeu, Carlão, até a tarde. Valeu, até a tarde. Valeu, Pio, um abraço. Valeu, turma, a gente volta com o CBN Esportes na segunda. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas.